Todos nós gostamos de saber a verdade. Ninguém suporta a mentira e o engano. E no que se refere a Deus e a nossa existência, nós buscamos sempre a veracidade disso tudo. O grande problema é que Deus sempre foi um mistério para nós. E embora as religiões que tenham surgido tentam decifrar esse enigma, nós continuamos escravos do medo, da culpa, do erro e das incertezas. Mas quando Jesus chega, isso muda completamente, porque ele se coloca como sendo a única verdade que pode nos libertar de tudo isso. A mensagem de hoje é sobre isso. A verdade nos libertará. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31, está escrito: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho libertar, vocês de fato serão livres. Nessa parte do Evangelho de João, Jesus está falando a algumas pessoas que, tendo crido nele, começaram então a questionar acerca do que seria essa manifestação de Jesus e como isso se daria. É quando Jesus então fala a eles que todo aquele que permanecesse naqueles ensinos, nas palavras que Jesus estava falando, em toda a forma de vida como Jesus ensinava, porque Jesus não só ensinava, mas vivia uma prática também existencial formidável. Então ele fala que quem fizesse isso e quem andasse naquela maneira e quem guardasse as suas palavras seria livre, porque conheceria a verdade. Neste ponto, aqueles discípulos então começaram a questionar, porque em sua mentalidade eles pensavam nunca ser escravos de nada, de ninguém, porque possuíam uma religião que tinha as escrituras que mantinham todos os conhecimentos de Deus, pelo menos é o que eles pensavam. E assim eles não seriam escravos de nada, porque eram descendentes de Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus, do Deus único e verdadeiro. E Jesus confronta eles dizendo que todo aquele que peca, todo aquele que vive no erro, ele é escravo do pecado. Somente aquele que é original, o Filho verdadeiro, da onde vem, que não é escravo, então esse sim é livre. E Jesus disse: aqui está o Filho, porque esse conhece o Pai, porque Jesus vinha do Pai e conhecia o Pai, e por isso ele disse: eu posso falar para vocês que sou livre, porque não tenho pecado, que venho do Pai, e vocês, se vocês permanecerem nessas palavras, vocês também serão livres. Foi isso que Jesus colocou para todos os seus discípulos. Mas o maior dilema da nossa vida, da existência, é que embora a gente possa imaginar que tendo uma religião verdadeira, que possuindo o conhecimento de Deus ou das coisas de Deus, nós possamos estar num caminho de verdade e um caminho que possa realmente nos conduzir a essa verdade. Mas nós continuamos com toda a situação humana predominante do erro, da culpa, do medo e das incertezas. Nenhuma religião consegue dissipar isso da consciência humana. Por mais bem colocada, mais elaborada que seja, nenhuma conseguiu. Quando Jesus vem e coloca isso como sendo todos no mesmo nível de escravidão, e só aquele que veio da parte de Deus pode libertar, porque conhece a Deus, que ninguém mais conhece a divindade, ninguém mais tem condições de conhecer a Deus, porque nunca ninguém viu a Deus. Somente aquele que veio da parte do Pai, aquele que veio da parte de Deus é que pode falar quem Ele é e como Ele é. E então poderá dissipar toda dúvida
E assim foi isso que Jesus fez. Quando Jesus chega, ele se coloca como aquele enviado do Pai e que pode acabar com toda dúvida, porque ele mesmo é a verdade. Ele é a verdade que veio de Deus. Ele conhece a Deus. Ele fala daquilo do que é certo. Ele fala daquilo que é proveniente e pode libertar todo aquele que ouvir, todo aquele que aceitar e crer na sua palavra. Essa é a oração de hoje. É o clamor que nós fazemos a Deus nesse dia. Que nós possamos crer nessa palavra, porque ela é a única que pode nos libertar de todo medo, de toda culpa e de todo pecado. Que o Senhor realmente possa fazer isso na sua vida nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.